Quando nós queremos comparar políticas de escalonamento, é preciso usar critérios, métricas de desempenho. Uma das métricas mais utilizadas em sistemas em lote é o tempo de retorno, que consiste no tempo desde o momento em que o processo é submetido ao sistema até o momento em que ele é concluído, ou seja, finalizado. Para exemplificar o cálculo do tempo de retorno, vamos imaginar o seguinte exemplo. Imaginem que no tempo zero, 4 processos cheguem ao sistema. O processo A, que precisa de 8 segundos de processamento, o B, que precisa de 4 segundos, assim como os processos C e D, que precisam também de 4 segundos de processamento cada. Utilizando a política de escalonamento SJF, nós vamos ver que o tempo de retorno desses processos, a média do tempo de retorno, é igual a 11 segundos. E sem utilizar a política SJF, o tempo seria de 14 segundos. Vamos ver como calcular esses tempos exatos. Vamos imaginar que a política inicialmente empregada seja First Come, First Served. E a FIFO? Ela escolhe para entrar em execução aquele processo que chegou primeiro na fila. E vamos imaginar que os processos foram enfileirados na seguinte ordem: A, B, C e D. A gente sabe que todos chegaram no instante zero, mas se a gente tem que enfileirar, alguém tem que ser posto em primeiro lugar na fila, né? Então vamos imaginar essa sequência de A, B, C e D. E daí no instante zero, então, A vai entrar em execução, porque é o primeiro processo da fila, e vai ficar executando até o instante 8. Nesse momento, o escalonador tem que retirar A da execução, mas A saiu voluntariamente, porque terminou de fato o processamento, né? E aí, o escalonador vai até a fila e escolhe o próximo processo na cabeça dessa fila. Seria o processo B. Então, o processo B precisa de 4 segundos de processamento, ele chegou no instante 8, né? Ele foi iniciado no instante 8, então ele termina no instante 12. Quando ele termina, ele libera a CPU e daí o escalonador tem que tomar uma nova decisão. Entre C e D, ele precisa escolher quem vai entrar em execução. Ele pega o primeiro da fila, que é C, e deixa 4 segundos. Deixa 4 segundos por quê? Porque essa política de escalonamento ela é não preemptiva. Então, o escalonador não retira a força do processo do processador depois de um tempo de execução, como acontece na política Round-Robin, que a gente já conhece. Então, o processo fica em execução até que ele precise fazer uma entrada e saída ou até que voluntariamente ele saia desse processador, deixe de usar o processador. Aí o processo C, no instante 16, é finalizado e o escalonador inicia, coloca o processo D em execução e esse fica até o instante 20. A partir de agora, a gente já pode calcular o tempo de retorno médio de todos os processos, porque a gente sabe qual é o tempo de retorno de cada um dos processos. Olha só, o tempo de retorno de A é 8, porque no instante 8 ele foi finalizado e a gente sabe que esse processo chegou ao sistema no instante zero. Então, o tempo de término menos o tempo de início de chegada é 0. Desculpa, é 8. E o tempo de retorno de B? Basta a gente olhar o tempo em que ele foi finalizado, então é 12, menos o tempo que ele chegou ao sistema, que é 0 também. Então, o tempo de retorno dele é 12. A gente vai acumulando aqui, ó. 8, que é o tempo de retorno de A, mais o tempo de retorno de B, depois mais o tempo de retorno de C. O tempo de retorno de C é 16, foi quando ele terminou, e a gente sabe que é esse valor porque ele chegou no instante zero, então 16 menos 0 é 16. E o tempo de retorno de D, ele termina no instante 20, também chegou no instante zero, então o tempo de retorno dele é 20. A gente soma tudo isso e divide por 4, porque são 4 processos. Então, a gente tem que o tempo de retorno médio para esses processos, e considerando a política FCFS, é de 14 segundos. E se em vez da política FCFS, nós fôssemos utilizar a política SJF? Bem, a gente sabe que a SJF enfileira
primeiramente, aqueles processos que precisam de menos tempo de execução. Então, nesse caso, o enfileiramento seria diferente do que a gente acabou de ver para FCFS, porque o A ele não seria a cabeça da fila, e sim ele seria a cauda da fila, porque ele é o processo que mais precisa de execução. Então, de acordo com SJF, a fila ficaria, por exemplo, B, C, D e, por último, A. E aí a execução, o tempo de retorno desses processos seria diferente. Como ficaria a nossa linha do tempo simulando um SJF? Bem, o primeiro processo que entraria em execução seria o processo B, que tem um tempo de execução igual a 4. Então, só depois de 4 segundos é que esse processo terminaria. Então, o tempo de execução de B é igual a 4, que seria igual ao tempo de retorno, porque ele não teve que esperar nada para entrar em execução. Então, o tempo de retorno de B, de acordo com SJF, é 4. Veja que é diferente do tempo de retorno para FCFS, que era igual a 12. Então, esse processo foi beneficiado pela SJF. Veja que o tempo dele foi reduzido de 12 para 4. A mesma coisa aconteceu com o processo C. O tempo de retorno de C para SJF é 8. E na política anterior era 16. D, por sua vez, tinha o tempo de retorno igual a 20 e agora passou a ter um tempo de retorno igual a 12. Então, são 3 processos que foram beneficiados. E o que aconteceu com A? O tempo de retorno de A era 8, de acordo com FCFS, e agora passou a ser 20. Então, ele foi prejudicado. Fazendo o balanço geral, essa sequência de execuções tem um tempo de retorno médio melhor ou pior que o tempo de retorno da FCFS? Façam a conta. Somem 4, 8, 12, 20 e dividam por 4. Vocês devem ter chegado ao resultado 11, certo? O que isso nos mostra? Mostra que o resultado, o tempo de retorno com a SJF foi melhor do que o resultado obtido com a ForceCam Force Service. E a gente sabe que por padrão, a SJF tem o melhor tempo de retorno possível. Ele é um algoritmo ótimo, é a política de escalonamento ótima quando todos os processos chegam ao mesmo tempo no sistema. É esse caso, né? A, B, C, D chegaram todos no instante zero. Então, se isso aconteceu, eu sabidamente posso garantir que o tempo de retorno do SJF vai ser o melhor possível. E como seria um exemplo em que o SJF não tem o melhor tempo de retorno possível? Seria quando um conjunto de processos não estivessem disponíveis simultaneamente, não chegariam ao mesmo tempo no sistema. Tem um exemplo aqui, 5 tarefas, chamadas tarefas aqui, mas pensem em processos, 5 processos de A e E com tempo de execução 2, 4, 1, 1, 1. E os tempos de chegada desses processos variam. Os 2 primeiros, A e B, chegam no instante 0, e lá no instante 3 chegam os processos C, D e E. Aqui eu sumarizei os dados do problema. São 5 processos, cada um com sua demanda de tempo de processamento e com determinado tempo de chegada. E eu vou escalonar esses processos de acordo com SJF. Então, eu começo a minha linha do tempo a partir do 0. Então, no instante 0, existem só 2 processos ativos no sistema, submetidos, processo A e processo B. E sendo a política FJF a política ativa, então qual processo encabeça a fila? Aquele processo que tem a menor demanda de processamento. Entre A e B seria o processo A, que precisa de 2 segundos. Então, é esse processo que começa a execução no instante 0 e vai, assim, executando até o instante 2, quando ele é finalizado. Então, lembrando que o SJF ele é um algoritmo não preemptivo. Quando A termina, o algoritmo de escalonamento precisa tomar uma decisão para escolher os processos que estão na fila de prontos, aquele que vai entrar em execução. E na fila de
prontos, no instante 2, só tem um único processo, que é o processo B. Então, a decisão já está feita, né? Então, no instante 2, o processo B começa a execução e vai executar até o instante 6, porque ele precisa de 4 segundos de processamento. Quando o processo B finaliza, já existem no sistema outros processos, porque o processo B finalizou no instante 6, mas a gente sabe, pelo enunciado do problema, que no instante 3 chegaram os processos C, D e E. Então, nesse instante aqui, o escalonador tem que ir até a fila de prontos e escolher um entre esses 3 processos. Vamos imaginar que o processo C fosse enfileirado antes do D e o D fosse enfileirado antes do E. Nesse caso, C entraria em execução e ficaria até o instante 7, porque ele precisa de 1 segundo de processamento. Depois o processo D, também 1 segundo, e finalmente o processo E, por 1 segundo também. E daí vamos calcular o tempo de retorno. Vai ser um pouquinho diferente do exemplo anterior, porque nem todos os processos chegaram no instante 0. Então vamos começar com o tempo de retorno de A. A finalizou no instante 2 e chegou no instante 0. Então o tempo de retorno dele foi 2 menos 0. B finalizou no instante 6 e chegou no instante 0. Então o tempo de retorno dele é 6 menos 0. C finalizou no instante 7, mas chegou no instante 3. Vejam que é o instante que ele chega no sistema. Então o tempo de retorno dele vai ser igual a 4. D finalizou no instante 8 e chegou no instante 3. E E finalizou no instante 9 e chegou no instante 3. Então, o tempo de retorno dele vai ser 6. Somamos tudo isso e dividimos por 5 para ter o tempo de retorno médio. E aí a gente obtém que o tempo de retorno médio é igual a 4,5. 4,5 não, gente. A soma da 23 e 23 dividido por 5 é 4,6. Corrijam aí. Então, 4,6 é o tempo de retorno médio quando a gente emprega o algoritmo, a política de escalonamento FJF para esse conjunto de processos. Se a gente usar esse mesmo conjunto de processos com uma outra política, por exemplo, uma política que ordene não A, B, C, D e E, mas sim B, C, D, E e a gente tem que o tempo de retorno dessa política é 4,4. Vocês podem fazer a conta aí, exercitem a criação aí da linha do tempo para vocês acharem o tempo de retorno. Vocês vão chegar a 4,4. Ou seja, empregamos uma outra sequência de escalonamento que tem o tempo de retorno menor que a SJF. Então, esse é um exemplo que falha, né, que mostra que, de fato, quando os processos não chegam todos ao mesmo tempo, o algoritmo SJF não é um algoritmo ótimo. Vamos agora fazer um exemplo com o algoritmo Round Robin, aquele algoritmo que dá uma fatia de tempo para cada processo e que ele é cíclico. Então, vamos imaginar esse Round Robin com quanto igual a 2, ou seja, cada processo fica no máximo uma fatia de 2 segundos, vamos dizer, em execução. Vamos imaginar 4 processos ordenados nessa sequência, A, B, C, e que A precisa de 4 segundos de processamento, B de 3 e C de 6. Ao iniciar a execução, o processo A vai começar a usar o processador e vai ficar lá durante 2 segundos, porque esse é o tempo máximo, esse é o quantum. Ele queria mais, ele queria 4 só para ele, mas vejam que esse algoritmo, essa política de escalonamento, Round Robin, ela é preemptiva. Então, o escalonador põe um processo para processar e fica cronometrando ali. Passado esse tempo, ele retira a força do processo da execução e escolhe outro processo para entrar em execução. Qual outro processo? O próximo processo da fila de prontos, que seria o processo B. Aí o processo B entra em execução e vai ficar no máximo 2 segundos. Foi o que aconteceu aqui. No instante 4, o processo B foi preemptado. Ele queria ficar mais, por ele ficava até o instante 5 para completar
entrar do próximo processo da fila, que é o processo C. E vai ficar também 2 segundos em processamento. Vai sair, vai ser preenchitada a força no instante 6. No instante 6, volta a iteração na fila. Saiu do processo C, volta aqui no processo A. A já executou 2 segundos na primeira passada, na primeira rodada. Então, agora ele precisa só de mais 2. Ele começou no instante 6 e aí ele vai ser finalizado no instante 8. Porque aqui tem mais 2 segundos. Então, 2 segundos aqui com mais 2 que ele já tinha executado, ele completa todo o tempo de execução dele, certo? Então, o tempo de retorno de A, o tempo de término dele vai ser 8. Saiu A, vai voltar B. E B agora não precisa mais usar todo o quantum. Olha que interessante. Ele já tinha usado 2 no quantum anterior e agora ele precisa só de mais 1 segundo para finalizar. Então, ele começou no instante 8 e vai ser finalizado no instante 9. E aqui no instante 9 ele não vai ser preenchado, ele vai ceder voluntariamente a CPU, porque ele está terminado, né? Ele libera o recurso. E daí, nesse instante 9, um outro quantum se inicia. E o escalonador dedica esse quantum para o processo C. E o C precisa de muito processamento ainda. Então, ele começa no instante 9 e quando o quantum termina no instante 11, ele ainda está cedendo por CPU. Então, ele seria prensado, né? Mas agora ele é o único processo do sistema. Então, ele segue aqui e continua do 11 até o 13, quando ele finaliza a sua execução. Como os 3 processos chegaram no instante 0, é fácil de calcular o tempo de retorno de cada um, né? A gente tem que olhar o tempo de término deles, que foi 8, 9 e 13, e subtrair o tempo de chegada deles, que foi todo 0. Todos chegaram no instante 0. Então, o tempo de retorno é 8 com mais 9 com mais 13 dividido por 3. E isso dá 10. Confere? Vamos imaginar agora uma política de escalonamento baseada em prioridade. E vamos imaginar que as prioridades com menores valores absolutos são as melhores, ou seja, aquelas que o processo vai ter acesso mais rápido à CPU. Vamos considerar os processos A, B e C, cada um com o tempo de processamento necessário. A é o mais faminto por processamento, precisa de 10 segundos, B de 4, C de 3, e cada um tem uma prioridade distinta. Então, C é o processo mais prioritário, seguido por A e por fim B. Mas vejam que no instante 0 só existem o processo A e o B. O processo C só chega no instante 5. Então, no início das execuções, o escalonador tem que decidir quais processos entre A e B, qual processo entre A e B vai começar a execução. E daí, para decidir isso, ele não vai olhar para o tempo de processamento. E nem pela quem chegou primeiro, no caso, quem foi enfileirado primeiro. Ele vai ordenar a fila dele de acordo com a prioridade, colocando A primeiro, que tem o menor valor absoluto para prioridade, seguido por B. Então, A vai começar a execução no instante 0 e vai ficar em execução até terminar ou até que chegue um processo com uma prioridade menor, de valor absoluto menor, um processo mais prioritário que ele. Por que isso acontece? Por que não dá para esperar a terminar a execução? Porque eu estou supondo que essa política ela é preemptiva. Então, A está lá desfrutando do processador. No instante 5, chegou um novo processo, o processo C, e esse processo C tem valor de prioridade igual a 1, que é o maior possível, maior inclusive do que A. Nesse caso, o escalonador retira a força do processador e coloca C. E aí C vai ficar lá até quando? Até C finalizar ou chegar um novo processo que tenha prioridade melhor do que a de C. Mas isso não acontece, né? Então, C entrou no instante 5 e vai ficar até o instante 8, porque só nesse instante é que ele
finaliza todo o tempo de processamento necessário, que seria igual a 3. Quando C finaliza, existem dois processos na fila de pronto, o processo A e o processo B. Como que esses processos estão enfileirados? Como que o clonador vai tomar a decisão de quem entra em execução? Olhando de novo a prioridade. O processo mais prioritário é A, então ele vai voltar a executar do ponto onde parou. Quando ele finalizou, quando ele parou, foi prensado, ele já tinha executado 5 segundos dos 10 que ele queria. Então agora ele reiniciou no instante 8 e vai ficar durante 5 segundos, até o instante 13, quando ele finaliza de vez. Quando ele finalizar, só vai restar o processo B. E aí o processo B entra em execução no instante 13 e fica até o 17, porque ele precisava de 4 segundos de processamento. Daí a gente pode calcular o tempo de retorno médio. Então, é o tempo de retorno de A, que finalizou no instante 13, menos o tempo de chegada dele, que era 0, mais o tempo de término de C, que foi 8, menos o tempo de chegada dele, que era 5. Então, veja que o tempo de retorno de C é igual a 3. Né? De fato, ele só ficou 3 segundos ali no sistema. E, por fim, o tempo de retorno de D. Ele terminou no instante 17 e chegou no instante 0. Então, ele passou ativo no sistema ali, morando, né? Esperando para executar em execução, 17 segundos. Foi o que mais teve que esperar para ser terminado. A gente soma tudo isso, divide por 3 e a resposta deve ser 11.